Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal Eu Vi o Mundo. Eu sou Guilherme Casarões e na companhia do meu amigo e colega Davson Benem Lopes, a gente está aqui para decifrar o pensamento internacional de brasileiros e brasileiras que vivenciaram, que tiveram grandes experiências internacionais. Eu aproveito para pedir, inclusive, para que se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento com vocês, esse material que a gente vem produzindo. Inscrevam-se, curtam o vídeo e compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem, que porventura possam se interessar por esse projeto Eu Vi o Mundo. Davson, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, Guilherme, ele nasceu em Urbana, nos Estados Unidos da América, mas é filho de brasileiros e tem ascendência italiana. Parece, então, talhado para desempenhar papéis internacionais desde o berço. Ele é professor da Unicamp, foi ministro de Estado no governo Lula da Silva e, no ápice dessa trajetória profissional, foi diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentos e para Agricultura, a FAO. Nossa honra hoje receber Zé Graziano da Silva. Muito obrigado, professor Graziano. Eu que agradeço essa oportunidade de falar com vocês. Professor, o senhor tem, de fato, um traço interessante na biografia, que são essas várias nacionalidades, não é? Pelo critério do direito do solo, o senhor é estadunidense, mas também é brasileiro, e pelo critério do direito do sangue é italiano. Como que o senhor negociou essas identidades nacionais desde criança? Como foi se reconhecer cidadão de algum lugar no mundo? Não foi nada fácil, não. Eu tive episódios muito difíceis na minha vida com essa questão da nacionalidade. Começa por esse nascimento. Não é? Meu pai era bolsista, trabalhava no Instituto Agronômico e foi fazer um mestrado na Universidade do Illinois, em Urbana-Champaign. E eu nasci prematuro. Quando minha mãe tentou voltar, avisaram que não dava mais. Então, nasci nos Estados Unidos. E lá é compulsório, você nasce pelo juiz soli e você é registrado. E meu pai, quando eu voltei com 1 mês e pouco, assim que eu fui liberado, minha mãe foi liberada para viajar, eu voltei para o Brasil. Não é? Meu pai terminou lá o mestrado dele, aliás, em soja. Ele foi um dos introdutores das modernas variedades de soja no Brasil. Era conhecido como Zé Sojinha. Então, quando chegou no Brasil, ele assentou essa nacionalidade americana num cartório na cidade do meu avô. Minha mãe sempre dizia que era uma birra com meu avô, porque o meu avô era dono do cartório, do primeiro cartório. Em vez de registrar novamente como brasileiro, ele assentou o registro no cartório vizinho, no segundo cartório dela. E eu tive que ir ao Supremo para ganhar a condição de brasileiro nato, que me foi negada. Eu tive uma história muito interessante. Eu tive que fazer o exército como voluntário, em plena ditadura, para ter um documento. Eu tive uma boa época na universidade, que o único documento que eu tinha legal era uma carteira de estudante do centro acadêmico, do qual eu era vice-presidente. Passei anos vivendo com essa carteirinha do centro acadêmico. Aí me formei e aí não consegui registrar o meu diploma. Como estava querendo casar também na época, meu sogro, que já falecido, entrou com um mandato de segurança e terminou esse julgamento no Supremo, que me dá a condição de dizer que meu pai, por excesso de zelo, foi penalizado, quando a Constituição previa que funcionários brasileiros a serviço no exterior, quem nascer lá, os filhos são considerados brasileiro nato, que era a minha condição. Mas isso não parou aí. Quando meu pai voltou a trabalhar nos Estados Unidos como funcionário internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
aí 66, 67. E eu fiquei no Brasil, porque estava entrando na faculdade. Mas, nesse processo, me descobriram aqui no Brasil. E eu fui convocado para servir o Exército. Da minha turma de convocados, sobreviveram muito poucos. Foram todos mandados para o Vietnã, como na época se chamava bucha de canhão, não é? Os latinos e os negros faziam o pelotão de frente para ver se os vietnamistas estavam lá escondidos ou não. Não é? E esse processo de renúncia foi muito complicado, porque os americanos não aceitavam essa ideia de que alguém quisesse renunciar à cidadania norte-americana. E eu dizia, uma guerra que não é minha, não tenho nada a fazer no Vietnã, além do que eu não quero morrer. Jovem, tenho muita coisa para fazer na vida do que morrer defendendo uma causa que não é minha. Não é? E isso me obrigou a inúmeras peripécias debaixo de uma ditadura militar, tá certo? Que finalmente o Geisel rompeu a tratado de aliança militar que tinha com os Estados Unidos, e eu tive um pouco de alívio, pude fazer o exército, pude fazer algumas coisas sem ser perseguido, digamos. Depois, já na Itália, eu já me preparando para ir para a Itália, eu pedi a cidadania italiana por parte de mãe. A família toda da minha mãe é italiana. Meu avô, Domenico Graziano, migrou em 1857. Veio na primeira leva de imigrantes italianos do sul da Itália. Nós somos da família da Calábria, um dos refugiados da fome do mundo aqui no Brasil. E essa foi a condição. Eu digo que tive problemas, inclusive, também com a cidadania italiana, porque quando fui diretor-geral da FAO em Roma, nunca fui reconhecido como cidadão italiano, porque havia uma série de questões relacionadas a isso. Não só questões de logísticas, tributárias, etc., mas eu continuei como brasileiro todo o tempo e nunca fui reconhecido pela Itália como cidadão italiano. Depois que saí, sim, aí inclusive pedi para minha mulher, para os filhos, netos, hoje todo mundo tem a cidadania italiana também. Professor, uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, e que coincidentemente acaba caindo numa dimensão que é comum, tem a ver com a formação acadêmica. Porque essa formação acadêmica, principalmente de quem teve essa vivência internacional, ela passa não só pelo Brasil, mas também pelo mundo, foi o caso do senhor. Uma formação em agronomia na USP, na Unicamp, mas depois teve uma experiência acadêmica na Inglaterra, né, na University College London, e nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, né, em Santa Cruz. Uma coisa fascinante dessas conversas é justamente pedir a comparação, pedir um paralelo do que é a vida acadêmica no exterior, no mundo anglo-saxão, no qual o senhor tem uma experiência longa, e no Brasil. Quais são as vantagens e as desvantagens de estar no Brasil, o senhor é professor da Unicamp hoje? Quais são os méritos da vida acadêmica no exterior? Como é que o senhor veria essas questões? Olha, eu me formei por uma das escolas mais tradicionais, se não a mais tradicional escola de agronomia do Brasil, que é a ESALC, Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. E lá mesmo fiz um mestrado de Sociologia e Economia Rural. E o interessante é que eu fui um dos poucos alunos que fiz uma dissertação de mestrado sem ser de temas rurais ou agrícolas. Eu fiz uma tese discutindo a questão da educação e a relação com a concentração da renda.
Na época, um livro que se tornou muito importante dizia que a renda era concentrada porque a educação era concentrada no Brasil. Não é? Era do Langoni, que foi também ministro da Fazenda e do Banco Central. Não é? E eu fiz uma tese me opondo, uma dissertação me opondo a essa relação, como uma relação causal, dizendo que era exatamente o inverso. A renda era concentrada, por isso fazia educação concentrada. Só ia para a universidade quem tinha dinheiro, ou de famílias que tinham posse. Não é? Então, eu daí vim fazer o meu doutorado na Unicamp, que era uma universidade em formação, em criação. Não é? E fiz uma tese de doutoramento sobre um tema que estava na moda, digamos, novidade, mas era muito pouco estudado, sobre o que significavam os boias frias. Foi a época da explosão dos trabalhadores volantes, e ninguém entendia o que estava exatamente acontecendo, porque o trabalho volante na agricultura. E, em seguida, senti falta de fazer um pós-doctor. Era parte da carreira acadêmica você ter um pós-doctor para facilitar a sua ascensão. E aí tive a oportunidade de trabalhar com o professor David Goodman no Instituto Latino-Americano da Universidade de Londres. Não é? Esse instituto era extremamente liberal, daqueles que você só vai à aula se quiser, você monta seu próprio currículo, não é? Desde que o orientador esteja de acordo, você faz a sua formação. A ideia é que um sujeito que já é doutor sabe o que quer da vida. Não é? Então, dava uma extrema liberdade. Não é? E essa visão, aqui no Brasil, nós tínhamos ainda os currículos rígidos, com algumas optativas, disciplinas optativas. Mas havia uma estrutura rígida, e mesmo as optativas era dentro de um leque relacionado ao tema. E tanto em Londres como na Califórnia, o que eu vivi era uma total liberdade de escolha do currículo. Além disso, tinha um elemento que era também muito interessante, que era o campus. O campus era, de fato, uma cidade universitária. Né? O campus tinha de tudo. O campus tinha todas as coisas que você pode precisar, inclusive um pequeno comércio. Né? De modo que você vivia literalmente no campus, você não saía do campus. E o campus tinha regras diferentes das regras fora do campus. Então, tinha uma série de regras que valiam para o campus, não valiam fora, entre as quais forma de dirigir, licença para dirigir automóveis, etc. E, enfim, tinha um conjunto de regras próprias, acadêmicas, né? Mas também que afetavam as pessoas na sua vida cotidiana. Isso me impressionou muito, era quase que uma liberdade artificial, descolada do impacto. Nós estávamos vivendo no Brasil exatamente aquela época das intervenções militares nos campi das universidades. Né? Invasão da USP, coisas que se perpetuaram aí na minha memória de forma traumática. Né? E isso era uma coisa difícil até de explicar e de entender para os ingleses e para os americanos. Professor, essa tua formação acadêmica, ela se transformou num grande ativo que o levou a contribuir na campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Os temas sobre os quais o senhor tratava, né, reforma agrária, agronegócio, segurança alimentar, segurança nutricional, o levaram a pensar no programa Fome Zero, que foi uma das grandes bandeiras do início do governo Lula, mais tarde
transformados em políticas públicas concretas. Uma coisa que nos interessa saber é justamente como é que se deu esse processo de formulação e de estruturação do plano de governo na área de segurança alimentar, de combate à fome, e, sobretudo, houve nesse processo, professor, alguma inspiração internacional, alguma boa prática internacional que serviu de amparo para poder pensar o caso brasileiro? Qual foi o fundamento empírico dessas propostas? Como é que o senhor conversava, às vezes, até com outros colegas da academia, nacional ou internacional, sobre esses temas? Quer dizer, a gente quer entender como é que o Fome Zero e tudo que veio na sequência se originou a partir da sua produção e do seu pensamento. Olha, o Lula, quando perdeu a eleição em 94, começou a fazer o que nós chamamos de caravanas da cidadania. Começou a andar pelo Brasil, né? Coletando experiências que davam certo. Ele queria conhecer melhor a realidade do país, e ele achava que conhecia pouco, e tinha razão. Nós todos conhecemos muito pouco das diversas regiões do país. Então, eu, entre início de 94, participei das caravanas da cidadania, foram mais ou menos 10 a 12, depende de como você as contava, e nós percorremos aí quase 100 mil quilômetros rodando no Brasil, visitamos praticamente 300 cidades e vilas, e coletando essas experiências, né? Então, eu costumo dizer que o Fome Zero nasceu daí, experiências locais que davam certo nas cidades e que a gente simplesmente formulou um arcabouço institucional para levá-las a plano nacional e replicá-las. Além disso, nós nos demos conta de que não bastava produzir alimentos. Precisava, basicamente, o problema do Brasil não era um problema de produção, era um problema de acesso, né? É uma outra dimensão. Tinha alimento, mas não tinha dinheiro para comprar o alimento. Então, você precisava ter uma política de acesso, tanto em relação ao preço dos alimentos, né, para que eles fossem acessíveis, quanto em relação ao dinheiro que as pessoas precisavam para comprá-los. Então, uma política de emprego e renda, de distribuição da renda, etc. Eu sempre digo que a política mais importante que tirou o Brasil do mapa da fome foi a valorização do salário mínimo. Quando o Lula entrou, o salário mínimo era 40 e poucos dólares, e saiu a 400 dólares. Foi um processo de valorização contínuo disso. E o salário mínimo tem essa ideia de que ele, além de ser um piso para os trabalhadores do setor formal, assalariados, né, não pode pagar menos que o mínimo, ele é uma espécie de guia, um farol para o setor informal. Então, você contrata a sua empregada doméstica diarista. Você não paga o salário mínimo para ela, porque você paga por dia trabalhado. Mas esse valor tem uma relação com o valor diário do salário mínimo. Ele funciona como esse farol. Então, essa arcabouço institucional foi muito importante. Além disso, quer dizer, de reunir essas experiências, dar essa roupagem macroeconômica, né, de uma economia que precisava crescer para gerar emprego, empregos de qualidade, bem pagos, né, ou pagos de maneira minimamente digna, né, nós entramos numa série de ideias que já eram testadas a nível internacional com muito resultado. E aí eu recebi uma ajuda muito valiosa da FAO, né? Eu já tinha relação com a FAO desde a época minha de estudante, né? Lia os documentos, tinha várias publicações que me interessaram, e uma delas, por exemplo, foi o sistema de bancos de alimentos, que já existiam em vários países. O Canadá, por exemplo, tinha um sistema privado.
de bancos de alimentos, outros países tinham sistemas públicos de bancos de alimentos a nível municipal, as prefeituras gestionando esses programas. Enfim, posso dar uma série de exemplos, né? As cozinhas comunitárias, uma série de exemplos que foram pinçados de programas que davam certo a nível internacional e que foram introduzidos nesse conjunto de mais de 40 programas que formava a versão inicial do programa Fome Zero. A FAO sempre foi uma fonte inspiradora importante. Inclusive, a FAO avaliza o programa. Há uma missão da FAO que vem aqui em dezembro de 2002, que discute com a gente os vários tipos, com vários especialistas que avalizam. Entre eles, o famoso cartão Fome Zero. Na época, foi meio escândalo a história de distribuir um cartão que dava dinheiro para as pessoas. A ideia era dar cesta básica. Quer acabar com a fome? Dá uma cesta de alimentos. Não há nada pior do que dar uma cesta de alimentos para acabar com a fome. Ela faz uma concorrência desleal, deprime os preços dos alimentos localmente. É extremamente cara comparada com a eficiência de dar o dinheiro para o sujeito comprar, porque tem que juntar, tem que empacotar, tem que organizar a distribuição. Em geral, grandes grupos de supermercado e atravessadores são os responsáveis por essa formulação e distribuição de cestas básicas nos momentos de crise aguda da fome. E ganham muito dinheiro com isso. A ideia de se dar um cartãozinho que o cara vai lá na farmácia, qualquer lugar, esse cartãozinho é aceito como um cartão de crédito por um valor determinado, foi revolucionária na época. Era o substituto da cesta básica. E isso que eu acho que deu essa, vamos dizer, visão de um programa inovador, a Fome Zero. Ele juntava as coisas que não existiam, que foram a primeira vez usada, ou não existiam nessa escala. Existia um programa, por exemplo, o Bolsa Escola, no Brasil, que transferia dinheiro, mas era para manter as crianças na escola, só as famílias que tinham. O dinheiro para comprar alimento foi a primeira vez que foi formulado aqui no Brasil. E isso foi um aval dado pela FAO. O relato do senhor me ilumina, esclarece muitas coisas, porque esse debate quase que invariavelmente descamba para um certo moralismo mesmo, e, como o senhor bem disse, às vezes é até escandaloso para alguns que dinheiro seja transferido e não o alimento. E a rigor, quando você examina o pensamento de ponta, autores que têm sido premiados na Academia Internacional, Muhammad Yunus, Amartya Sen, a ideia é justamente que cada indivíduo lá na ponta tenha liberdade para fazer o uso desses recursos, até por uma questão de dignidade humana. Agora, eu quero explorar, professor, o outro lado dessa relação. O senhor ilustrou muito bem como que nós nos beneficiamos aqui no Brasil de experiências internacionais bem-sucedidas. O senhor esteve à frente desse processo, sintetizou uma série de experiências e deu direção, contextualizando, não é? Claro, em relação ao Brasil. O senhor se tornou ministro em 2003, ministro extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, depois que o presidente Lula vence a eleição de 2002. E o Brasil, na sequência, se torna um exemplo copiado por vários países. As suas práticas, as políticas públicas brasileiras viram literalmente produto de exportação. Eu me lembro disso por estudar Itamaraty há muitos anos, que o Brasil começou a servir de referência, não só na área da segurança alimentar, mas em outras áreas também. O Brasil virou um exportador de política pública. O que me leva à minha pergunta: qual foi a relação que o senhor manteve com o Itamaraty durante os anos que o senhor permaneceu na Esplanada, 2003, 2004, não só a respeito dessa exportação de política pública, mas eu penso também, professor, no lobby do setor agrário exportador, por exemplo, na ideia de ter adido agrícola dentro das embaixadas,
Dizer, tudo naquela época do governo Lula, não é? Que essas ideias começaram a germinar. Eu queria ouvir um pouco da experiência que o senhor teve com o Itamaraty lá em Brasília. Olha, eu tive uma relação muito boa com o Itamaraty. Depois de um início relativamente complicado, quando o Lula me escolheu candidato, o Itamaraty tinha um candidato já para a direção-geral da FAO. Eles achavam que essas funções internacionais são privativa de embaixadores. Não é? E o Lula disse, não, o cara nosso aqui que entende de fome é o Zé Graziano. Não é? E vamos lá. Mas eu tive uma relação muito boa, tanto com o Celso Amorim, né, como com o Patriota, e os outros ministros que se seguiram. Eu já não era mais do governo, mas continuei tendo um apoio muito importante do Itamaraty. Né? Eu vim a ter um certo distanciamento depois da saída da Dilma, né, por motivos óbvios. Né? Eu tinha uma relação com o PT, nunca neguei isso, sou um dos fundadores do partido, e uma relação muito próxima com o Lula, uma relação até pessoal com o Lula, e nunca neguei isso. Então, houve um certo distanciamento natural, embora eu tenha tido sempre uma boa convivência também com o presidente Temer, né? Por razões profissionais. Precisa, você está lá fora, não sou um representante do Brasil, eu deixei isso muito claro no dia da minha eleição, dia 26 de junho de 2011, eu ganhei uma eleição muito apertada. Né? Eu ganhei por 4 votos de diferença do chanceler, ex-chanceler espanhol, o Moratino, né? Tinha sido chanceler do Zapatero. Obviamente, na época, mesmo com toda, vamos dizer, a pujança brasileira no cenário internacional, o Brasil era querido por todos, na hora de uma eleição, outros elementos contam, não é? Outros elementos contam. Eu tive muita dificuldade em vencer o Moratino no segundo turno por 4 votos. Não é? Num contexto de 197 países votantes. Veja como é que foi disputada essa eleição. Mas no dia da eleição mesmo, eu disse, olha, a partir desse momento, eu não sou mais um candidato brasileiro. Eu sou o representante, o diretor-geral de todos os países associados à FAO. E assim pautei o meu trabalho. Tanto que eu fui reeleito em 2015 com apenas um voto contrário. Dos 190, na época votaram 194. Né? Tive apenas um voto contrário. Né? Eu acho que foi um reconhecimento desse trabalho sem segregar nenhum país, né? E mantendo algumas prioridades muito claras. Eu, por exemplo, finquei pé na ideia de que a FAO é Food and Agriculture, Organização para Alimentação e Agricultura. O Brasil, na época, traduzia Organização para Agricultura e Alimentação. O lobby do agro era tão forte que a agricultura vinha antes da alimentação. E nós conseguimos mudar isso, corrigir esse erro de tradução oficial. O senhor me deu o gancho perfeito. Eu posso lhe fazer uma pergunta agora? O senhor desenvolve esse ponto. Eu tratei da FAO como órgão de alimentação. A FAO foi criada no pós-guerra para acabar com a fome. Ótimo. Esse era o objetivo da FAO. Não é? Claro que desenvolver a agricultura ajuda a acabar com a fome,
mas o objetivo fundamental era acabar com a fome. Deixa eu lhe perguntar, a gente vai falar Não. sobre os dois termos do senhor à frente à liderança da FAO. Mas antes, o senhor foi representante regional de América Latina e Caribe na mesma organização. E eu fiquei me perguntando, conversando com o Guilherme antes, elaborando o roteiro, como deve ter sido para o senhor difícil resistir a esses interesses tão entrincheirados da oligarquia agrária da América Latina, não é? Do lobby da agricultura e das tensões que há com o meio ambiente também. Né? Esse é um tema hoje muito importante, né? Aparentemente, esse trade-off aí entre meio ambiente e expansão da fronteira agrícola. Então, eu queria ouvir do senhor, antes de a gente falar dos dois mandatos à frente da FAO, como foi esse momento anterior representando uma região tão diversa e tão oligárquica quanto a América Latina e Caribe na FAO? Olha, eu fui para a FAO em março de 2006. Eu, na época, era assessor especial do presidente Lula e, de um lado, achei que minha missão já estava cumprida. O Lula ia para reeleição sem nenhum problema aparente, não é? Achava que eu devia procurar outra coisa para fazer. E apareceu a oportunidade que o diretor-geral da FAO, na época, Dr. Jacques Diouf, veio visitar o Brasil pedindo voto para sua reeleição. E o Lula, muito espertamente, disse, bom, e como é que fica a regional da América Latina? O Diouf, que não era bobo para nada, entendeu rapidamente a mensagem, né? E abriu a vaga, em vez de ele nomear diretamente, como ele costumava fazer, ele abriu a vaga a concurso. E eu me inscrevi para o concurso e ganhei o concurso. Essa é a história, né? A tradição era basicamente de mexicanos à frente da FAO na época. Então, mesmo o meu antecessor era mexicano, né? Então, foi uma oportunidade que apareceu para ir para a FAO. E uma das coisas que fiz, que considero importante, eu criei um programa na FAO chamado América Latina e Caribe Sem Hambre 2025, baseado num livro que fazia muito sucesso na época, que dizia O Mundo Sem Miséria em 2025. Eu disse, bom, miséria é quase sinônimo da fome, né? No sentido de que o nível de miséria é o sujeito que não ganha o suficiente para sobreviver, para se alimentar, né? É essa ideia que vem, que é uma ideia, por sinal, de José de Castro. Primeiro a relacionar salário com cesta básica é o José de Castro, em 1935, né? Que serve de inspiração para o Getúlio. Ele era médico do Getúlio. Não era bem assim, médico de cabeceira, mas o Getúlio o escutava como médico. E ele disse, as pessoas estão doentes de fome. A doença que tem no Brasil é fome. Para resolver a fome, eles precisam ganhar um mínimo para poder comprar os alimentos. Tem alimentos, não tem dinheiro para comprar. Já naquela época, né? Então, foi daí que eu fiz esse programa América Latina e Caribe Sem Fome, com um forte apoio do presidente Lula, que levou o tema na organização dos Estados Americanos, né? E depois na CELAC, que era uma organização recém-criada, e que deu impulso a um programa de segurança alimentar para a América Latina e Caribe, que não tinha até então, né? Aí nós abrimos essa oportunidade. Até porque, vamos dizer, a agricultura, com exceção de alguns países da região, a agricultura sempre foi um ponto forte, não é? Gradativamente, principalmente a América do Sul, foi se tornando um grande exportador de alimentos, né, de grãos, basicamente, carnes, para o mundo. Então, as reivindicações do setor agrícola passavam por outro nível, passavam muito mais ao nível
internacional via Itamaraty e acordos, né, como esse que nós estamos negociando agora no Mercosul, etc., do que pela FAO. Passava muito mais pela OMC, Organização Mundial do Comércio, do que pela FAO. Né? A FAO é uma organização muito peculiar. Né? Ela é uma organização de assistência técnica. Você tem um problema qualquer, que vai desde febre porcina até fome, você consulta a FAO, que ela tem um conjunto de especialistas. Eu deixei a FAO com mais de 12.000 técnicos especialistas, assessores da FAO, que eram contratados quando você precisava. Um banco de currículos lá organizado. Você precisa do cara que tem especialista na... Tem um cara na FAO que entende disso. Né? Aquela mosquinha da fruta que ataca, pede... Tem. É um cara que entende disso. Né? Como tem as pessoas que entendem de fome também. Eu recrutei, você mencionou 2, que eu recrutei com muito prazer para serem assessores, que foi o Amartya Sen, né? E o Yunus. O Yunus liderou o grupo, eu montei um grupo dos Prêmios Nobel da Paz. O primeiro diretor da FAO, John Orr, ganhou o Prêmio Nobel da FAO quando ele disse: o problema da fome no mundo pode ser equacionado por uma organização internacional, como que vai chamar, e desenhou a FAO. Ele ganhou o Prêmio Nobel por isso. Né? E, a partir daí, se sucederam vários agrônomos, economistas, etc., que ganharam os Prêmios Nobel por se destacarem no combate à fome. O Yunus foi um deles, com o Banco do Povo, combate à miséria, que eu sempre digo que não é que é a mesma coisa, mas são muito próximos. A miséria traz a fome. Não é? Eles passaram a trabalhar na minha gestão como assessores da FAO também. Professor, vamos agora entrar na discussão sobre a sua gestão, sua dupla gestão à frente da FAO, de 2012 a 2015, 2015 a 2019. O senhor já antecipou o assunto, então eu vou direto ao ponto. A disputa de 2012 foi muito acirrada, com o ex-chanceler espanhol Moratinos. E o que a gente queria saber do senhor é qual é a tua leitura geopolítica do momento em que o senhor foi eleito naquela disputa tão difícil? O que determinou a vitória do candidato Zé Graziano, né, naquele contexto ali de 2012? O que estava em jogo? Eu sei que era depressão pós-crise. O que estava sendo colocado e por que o senhor ganhou? E como é que foi essa primeira gestão, as dificuldades e desafios de gerir uma organização em que metade dos países tinha se colocado com outro candidato? Olha, eu ganhei a eleição porque, finalmente, o Itamaraty me adotou como candidato. E o Itamaraty, quando põe a máquina para funcionar, realmente... Agora, o Itamaraty tinha um bom peixe para vender. Né? Tinha um programa Fome Zero. Tanto que eu escrevi um livro de Zero Hunger Program, que foi traduzido nas 6 línguas oficiais da FAO, e que foi distribuído, todas as visitas, nós distribuímos o livro, contando a história do programa e o sucesso que ele tinha obtido até então. Né? O Brasil sai do mapa da fome em 2014, nós estamos falando de 2011, 3 anos antes. Então, os resultados positivos do programa Fome Zero já eram muito visíveis. Né? E reconhecidos internacionalmente. A essa altura, o Banco Mundial, por exemplo, já tinha aderido à ideia do cartão de transferência de dinheiro para os pobres. No começo, não. E assim sucessivamente. Nós tínhamos várias medidas já sendo adotadas por outros países. O programa, os 2 carros-chefes eram o programa da merenda escolar brasileiro, que foi replicado na América Latina toda, né? E depois na África, e o programa de compras da agricultura familiar. São 2 programas que
correram o mundo como exemplos de ideias inovadoras, além do cartão de transferência de recursos financeiros para as famílias mais pobres. Né? Então, esse background, vamos dizer, de eu fiz, é assim que faz, etc., pesou muito. Agora, o que pesou mais mesmo foi o apoio da África massivo. E esse apoio da África massivo foi conquistado pelo presidente Lula. Lula fez uma viagem à África, sucessivas viagens à África, que eu participei, inclusive, desde 2010, né? Visitou praticamente os países mais importantes da África, né? E, nessa altura, embora nós não tivéssemos um nome de candidato, já se delineava claramente a pretensão do Brasil de concorrer a uma organização internacional importante. Não era necessariamente apontada a FAO. Então, houve compromissos políticos para isso. E os africanos são 47 votos na FAO. Quer dizer, o lado que eles pendem faz uma grande diferença. Né? E eles sempre trabalham em bloco. Né? Se você conseguir juntar a África francófona e a África inglesa, que é a mágica que o Lula conseguiu fazer, você ganha a eleição em qualquer organização internacional. E o senhor imagina qual seria o interesse espanhol em dirigir a FAO naquele momento específico? Olha, não havia um interesse espanhol propriamente dito. Tanto que, num primeiro momento, o Zapatero deu apoio ao Brasil antes do Brasil ter um nome. Os apoios começaram a surgir das comunidades de língua portuguesa quando o Brasil ainda não tinha um nome, em 2010. E o Zapatero também se somou a isso. Não é? Numa dos encontros com Lula, declarou apoio ao candidato brasileiro sem nome. Quando o Zapatero faz uma reforma no Ministério, no final de 2010, ele troca o chanceler. O Moratino fica desempregado. Não é? Então, foi meio que uma compensação aí, dar essa oportunidade ao Moratino. Pelo menos isso era o que se dizia na época. Não é? Mas não havia claramente... o foco da candidatura do Moratino foi com os países árabes. Né? E o tema dele, fundamental, foi a guerra. Guerra e fome estão muito relacionadas. Nos principais, até 2015, a principal causa da fome no mundo eram as guerras, os conflitos armados. A partir de 2015, com a crise econômica, é que a principal causa da fome passa a ser a miséria, a concentração da renda. Razões econômicas, falta de crescimento. Né? Então, o foco do Moratinos, ele como chanceler, dizia, olha, eu vou contribuir para a paz, eu vou cuidar da paz. Né? Agora, isso não era propriamente papel de uma organização como a FAO, que é uma organização de assistência técnica, como eu disse. Né? A FAO é uma incumbência do secretário-geral da ONU. Né? Tanto que as missões de paz são subordinadas diretamente, até hoje, ao secretário-geral em Nova York. Né? Então, isso acho que, de alguma maneira, debilitou a candidatura do Moratino, mas não a ponto dele ser um candidato qualquer. Quer dizer, eram 6 candidatos, não é? Ele, sem dúvida alguma, se destacou, se não como a ponta, né, como ombro a ombro ali até o final. Professor, a eleição de 2015 ela foi muito mais tranquila, como o senhor mesmo destacou, foi uma diferença aí, aliás, teve um voto contra, né? Foi uma vitória quase unânime. Inclusive, ao final do seu mandato à frente da FAO, em 2019, uma ONG, né, uma aliança
Alliance for Improved Nutrition, chegou a nomeá-lo como um revolucionário silencioso, fazendo aí um elogio muito grande ao seu trabalho. Mas a gente sabe que nem tudo foram flores nesse período, né? Houve dificuldades na gestão, o mundo já era muito diferente daquele mundo em que o senhor assumiu o primeiro mandato, em 2012. Houve tensões ali com o Programa Mundial de Alimentos, né, o World Food Program, que até ganhou o Prêmio Nobel em 2020. A gente queria saber do senhor o seguinte: primeiro, quais foram as principais dificuldades, os desafios desse segundo período de gestão, 2015-2019, e se o senhor pudesse apontar um grande êxito dessa gestão, qual seria esse grande êxito, essa grande conquista? Olha, a grande dificuldade sempre foi a de recursos, né? Recursos financeiros, porque você ganha a eleição, né? Tudo bem, aí você faz a lista, quem são os apoiadores? Os latino-americanos, né? Os africanos e os países pobres da Ásia. Junta todo mundo, não dá 5% do orçamento, o que esses países contribuem. Você fica na mão das grandes organizações internacionais, principalmente fundações, tipo Bill Gates, Kellogg's, Rockefeller, né? E dos países desenvolvidos, né? Comunidade Europeia, à frente, Estados Unidos, Canadá, etc. Todos esses países desenvolvidos têm uma posição bastante clara. Se fizer o que eu quero, eu dou dinheiro. Se não fizer o que eu quero, eu não dou dinheiro. E nem sempre nós coincidimos no que devia ser feito, né? Havia alguns espaços bem característicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os americanos contribuíam muito, sempre contribuíram, por todos os temas das epidemias. A gripe porcina, a gripe aviária, a erradicação de enfermidades e doenças, etc. Isso você podia contar com os americanos. A Fundação Bill e Melinda Gates contribuía com a parte de números, estatísticas, como melhorar as estatísticas da FAO, os números. Era uma obsessão do Bill Gates. Toda vez que eu me reunia com o Bill Gates, só falava de número. Ele tinha a ideia do scorecards, né? Cartões com os desempenhos dos países, que você puxava e dizia assim, não, esse país aqui não está desempenhando bem, não dou dinheiro. Pá. Era a obsessão. E isso permitiu à FAO, por exemplo, eu consegui introduzir uma nova forma de medir a fome, que hoje já está ganhando a relevância, que é a escala de insegurança alimentar, a FIES internacional, que nós adotamos aqui no Brasil em 2004, pelo IBGE, foi o primeiro a fazer a escala brasileira de segurança alimentar. É uma adaptação a nível mundial. Você pergunta diretamente às pessoas, você passou fome? Né? A FAO, o número tradicional da FAO, que é a POU, que chama POU, prevalência de nourishment, traduzido para prevalência de subalimentação, é uma medida extremamente cozinhada, como eu digo. Você calcula a produção, né, a disponibilidade per capita, descontado as perdas, coloca um elemento da distribuição da renda para ver a desigualdade do acesso dos alimentos, etc. Isso te dá uma porcentagem de pessoas que não têm acesso à alimentação, que é o POU. Né? Esse número, além de ser muito difícil de ser medido, é uma química que poucos entendem, poucos da FAO. Imagina, da FAO ninguém, fora da FAO ninguém. Né? Então, esse número foi substituído agora pela escala, que é a insegurança alimentar e nutricional. E nós medimos, como medimos agora, que deu mais de 55% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Isso é fácil de entender. A gente não tem dinheiro para comprar alimentos. Não é? E dificuldades crescentes disso. Então, eu acho que essa foi uma dos elementos centrais. Eu consegui focar a FAO na questão da fome, por diversos ângulos, seja
pelo ângulo de inovar em estatísticas, seja pelo ângulo da abordagem. Nós criamos uma divisão para tratar o tema da nutrição, que não tinha. Não é? E nós passamos a perseguir essas questões nutricionais como um elemento central da FAO. Eu diria que também foi muito importante na gestão associar pela primeira vez a questão da produção de alimentos com o meio ambiente. Parece brincadeira isso, mas a primeira vez que um documento internacional fora da FAO publica essa relação é o relatório Lancelot, de janeiro de 2019. Veja bem, estamos falando de 2 anos atrás. Que você, para ter uma comida, produção sustentável, isso ajudaria o meio ambiente. Não é? Essa relação não era tão evidente. Então, o fato de eu ter aberto, eu fui muito feliz num discurso que eu disse, vou abrir as janelas da FAO para a agroecologia. Estou abrindo as janelas da Catedral da Revolução Verde para uma técnica alternativa, que não usa químicos, que não usa tanto defensivos, que não destrói tanto o solo, não é? Pela excessiva mecanização, etc, etc. Então, era abrir não era nem uma portinha, era uma janelinha para entrar na FAO, não é? Uma ideia que não tivesse comprometida com os caminhos da Revolução Verde. Eu sou agrônomo, como você disse no começo, mas eu sou filho de agrônomo, sou pai de agrônomo. E, por enquanto, não deu nenhum neto agrônomo, mas eu não perdi a esperança. Eu acredito, mas os agrônomos tá a caminho. Os agrônomos têm essa formação em cima da tecnologia da Revolução Verde, que foi uma grande... Nos anos 60, o mundo estava caminhando para uma fome massiva na Índia e na China. E graças ao sucesso do Norman Borlaug, um agrônomo que lecionava em Chapingo, na escola de Chapingo, no México, escola de agronomia, onde hoje é uma escola de agroecologia, diga-se de passagem. O Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, inventou essas variedades superprodutivas, né, que respondem à adubação química, tá certo? E evitou, isso trouxe um aumento brutal de produtividade, barateou o preço do trigo, principalmente, né, e do milho, e isso evitou uma fome massiva nos anos 60. Né? Estamos falando de 60 anos atrás. Então, uma coisa que deu certo durante 60 anos, está na hora de mudar. Né? Porque ela começou a acumular problemas, exatamente na área do meio ambiente, na área da contaminação dos alimentos. Hoje nós temos... outro dia eu estava lendo um relatório da Fiocruz, a gente pensa que a Fiocruz só está cuidando de Covid, mas ela fez um relatório mostrando os sinais do herbicida glifosato, que é um indutor de câncer, na água do Rio de Janeiro. Na água potável do Rio de Janeiro, tem traços de glifosato. Né? Você imagina onde é que está levando a nossa contaminação do meio ambiente. Nós precisamos encontrar uma maneira de produzir mais alimentos com menos impacto ambiental. E tem várias possibilidades. A agroecologia é só uma delas. Né? Tem agricultura orgânica, tem uma série de outras tecnologias candidatas a isso. Mas o fato é que, definitivamente, nós conseguimos colocar na agenda da FAO a ideia de que é preciso ter não apenas uma produção saudável, inócua, né, produtos não contaminados, mas também sustentável, que a produção desses alimentos não degrade a natureza, não degrade o meio ambiente. Eu o saúdo muitíssimo por essa inclusão do tópico na agenda global e quero falar sobre um outro enrosco da geopolítica global, que é a rivalidade emergente entre Estados Unidos e China, porque quer me parecer que ela se manifesta também nas questões da FAO,
da segurança alimentar. Por um lado, até onde eu acompanho, a China hoje se engaja no esforço de securitização do suprimento alimentar, ou seja, a China tem a missão hercúlea de prover alimentos para 1,3 bilhão de seres humanos e tem feito várias ações táticas para isso. Inclusive, o atual diretor-geral da FAO, ele é um cidadão chinês, o Chu Dongyu. A China tem sido acusada, inclusive, de desequilibrar essas cadeias globais de suprimento, porque, afinal de contas, eles transformaram a África, a América Latina em grandes celeiros, né? Nós estamos o tempo todo aí mandando a nossa produção, né, nas embarcações para a China, vai tudo para Pequim, e esse é um aspecto importante. Quer dizer, a China como esse novo ator que tende a ser um ator hegemônico na agenda de segurança alimentar. Por outro lado, professor, os Estados Unidos também não estão parados. Mas o debate nos Estados Unidos me parece ter uma outra natureza. Não é tanto a fome, com a premência que a fome traz consigo, não é? Não é um tipo de debate que China, Índia, Brasil fazem. Me parece que é um debate mais sobre qualidade nutricional, se eu estou interpretando bem os sinais. O que vai resultar desse embate de titãs, China e Estados Unidos, e essa busca por controlar essa agenda da governança global? O que o senhor vislumbra, até, professor, em termos da próxima dieta, próximo regime alimentar? O que o senhor acha que vem por aí para as gerações vindouras, né? Para os nossos filhos e netos? O que eles vão comer, por exemplo? Olha, como você bem disse, o meu sucessor é um chinês, né? Que foi apoiado por uma coalizão muito similar à que me elegeu, né? Mais ampla porque incluiu muito mais países asiáticos, mas basicamente América Latina e África apoiaram a China. A China, como você também bem ressaltou, é uma das causadoras desse supervalorização das commodities durante a pandemia. As expectativas iniciais, inclusive os documentos primeiros da FAO e da própria CEPAL aqui na região, mostravam uma preocupação muito grande com uma possível queda do comércio internacional com a pandemia. Não é? A expectativa é que ocorresse alguma coisa similar ao que tinha ocorrido com a crise de 2008, 2010. Um panic buying, num primeiro momento, mas depois os países começarem a pôr restrições ao comércio internacional, principalmente as exportações. E nada disso ocorreu. Não é? E o grande comprador foi a China, que aproveitou, na dúvida, não sabemos onde é que isso vai parar, e a pandemia começou antes lá, a China tratou de refazer os seus estoques. Tá? E foi isso que elevou a demanda de cereais, basicamente, no mundo, e manteve aquecida até agora, início de 2021, que nós vamos ver os primeiros sinais de queda nos preços das commodities internacionais, né? Agrícolas, falando das agrícolas. Não é? Eu não vejo que até então tenha havido um choque nesse particular com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são um grande beneficiário disso também, eles são os grandes exportadores. A China ajudou a enxugar, não é? Teve até concessões feitas, né, pelo próprio Trump à China, porque os seus eleitores queriam que a China comprasse mais soja, mais milho americano. Tá? Então, até aí não houve problema. Onde houve problema, sim, foram em outras áreas onde os chineses avançaram rapidamente o seu domínio tecnológico, em particular na 5G. Tá? Nessa situação, né, quer dizer, o avanço
de tudo que é eletrônico, inclusive celulares, comparado com o que os Estados Unidos mantêm de ponta, a Apple, etc., é um negócio impressionante. Você comparar hoje um celular, o melhor celular americano com o melhor celular chinês, é difícil dizer qual dos dois é o melhor. E isso, a questão de 5 anos atrás, não tinha a menor dúvida. Não é? Não vou querer fazer propaganda de nenhum. Eu, por via das dúvidas, tenho os dois. Tenho um de cada um. Né? Mas não sei onde isso vai parar. Mas o conflito veio por aí, né? Dessa liderança tecnológica nessas áreas de pontas. E pela questão política, realmente. Né? Pela questão política e militar, que eu acho que é o que preocupa muito o Japão na Ásia, e preocupando o Japão, preocupa os Estados Unidos, questão militar na Ásia. Né? Sobre a comida do futuro. Os americanos criaram o fast food. Né? Com você começar a trabalhar fora, comer fora de casa, os americanos não só inventaram o fast food, mas inventaram essa prática horrível de comer andando. Né? Aqui, coisa que a gente fala como piada, eles falam, você vê um filme, qualquer noticiário, qualquer coisa de documentário de Nova York, passa sempre alguém tomando alguma coisa, comendo alguma coisa. Né? E os próprios restaurantes, os lugares que servem comida, mudou. Você entra num supermercado e você tem sanduíche, tem tudo lá, você pega ali e sai comendo. Não é? Isso chegou no seu limite, né? Que é a obesidade. Você vê os índices de obesidade que estão levando esses produtos processados e ultraprocessados, que são extremamente práticos. Você esquenta e come. Né? Alguns já vêm, pede para aquecer na hora, ou come frio, enfim. Isso está levando índices de obesidade fora de controle nos Estados Unidos. De modo que os Estados Unidos estão tendo que reintroduzir, né, comida saudável. Eu tinha um assessor muito interessante que morou muito tempo nos Estados Unidos, eu fui buscá-lo para vir trabalhar comigo, e a filha deles, que tem qualquer coisa como 8 ou 9 anos de idade agora, foi educada naquelas escolas da Michelle Obama, né? Que valoriza os produtos naturais, etc. Ela não come, não toma Coca-Cola, não toma nenhuma bebida açucarada, não come hambúrguer, não come coisa frita, só come cenourinha, pepininho, iogurte, né? Para desespero dos pais, que ambos têm problemas de sobrepeso por excesso de comida processada. Né? Então, essa mudança de hábito que nós estamos tendo pela valorização de tudo que é natural, é saudável, que é uma identidade que não é verdadeira tampouco. Né? Nem tudo que é natural é saudável. Tá certo? Nem tudo que é saudável é natural. Né? Não apenas. Mas isso está remodelando as práticas nutricionais no mundo. Sem falar que a nutrição humana é uma das ciências mais recentes do nosso leque de ciências. Nós estamos falando de ciências que têm menos de 100 anos, numa história da humanidade de séculos, como a da física, como a da geometria, etc. E a nutrição tem menos de 50 anos. Certo? Então, tudo que nós estamos conseguindo aprender e descobrir, o primeiro trabalho que mostra uma relação causal entre produtos ultraprocessados e obesidade é se não me engano, de 2015 ou 2017. Ou seja, não tem 10 anos. Né? Para ter ideia da dificuldade que nós estamos tendo aí de valorizar adequadamente o que é essa alimentação saudável e nutritiva do futuro. Interessante reflexão. E, professor, eu quero, então, fazer minha última pergunta, e tem a ver com uma palestra que o senhor proferiu neste ano, uma aula magna na Unicamp,
em que o senhor não se furtou a falar sobre o modelo de inserção econômica do Brasil, muito intensivo em exportação de commodity, agrícola, mineral. O senhor diagnostica mais ou menos o seguinte, que é um modelo insustentável, concentra renda, não deixa o valor agregado no Brasil, não gera emprego, portanto, é problemático sob vários aspectos. A minha provocação ao senhor, provocação final, esse modelo, professor Graziano, não teria sido aprofundado nestas 2 primeiras décadas do século XXI aqui no Brasil, primeiras décadas que tiveram governo de esquerda, né, por vários anos, e isso não gera uma contradição, ao fim e ao cabo? Olha, veja, eu queria também citar, se for possível para os ouvintes, semana passada eu dei uma aula sobre a fome, que chamava-se De Josué de Castro à Pandemia, e mostrando que a origem desse pensamento, né, de que o setor exportador é um dos culpados pela fome no Brasil, está em Josué de Castro. José de Castro, ao combater a monocultura da cana-de-açúcar no litoral, na zona da Mata Nordestina, dizia que se os trabalhadores da cana pelo menos pudessem tomar garapa, né, que é o caldo da cana, eles estariam melhor nutridos do que estavam na época. Mas o problema era que eram extremamente concentrador de renda. Esse é o elo que faltou. Então, o problema não é o modelo exportador, é a concentração da renda. Se você não fizer mecanismo para atenuar isso, não é? Então, o governo Lula apoiou o agronegócio? Sem dúvida, porque era a fonte de entrada de divisas. O país precisava. Nós deixamos, não é, um saldo de centenas de bilhões de dólares no Banco Central, que até agora, permitiu nos defender muito bem contra ataques especulativos da moeda. É um asset muito importante do Brasil hoje, são as reservas internacionais disponíveis. Mas, ao mesmo tempo que fizemos isso, valorizamos o salário mínimo, promovemos uma distribuição de renda. Até 2014, o Brasil diminuiu o índice de Gini. É a primeira vez na história que você tem um ciclo descendente da concentração de renda no país. E, bem ou mal, fizemos algumas mudanças na estrutura fundiária importantes. Foram assentados mais de 1 milhão de pequenos agricultores, além de um apoio massivo à agricultura familiar. Então, não foi só o agronegócio que se beneficiou. Também os trabalhadores do agronegócio se beneficiaram, também os não agronegócios, como a agricultura familiar, se beneficiaram, né, de políticas públicas. Então, esse papel do Estado de contrabalançar os defeitos implícitos de um determinado modelo, que leva à concentração de renda, é fundamental. Se não houver esse lado de atenuar, o próprio capitalismo estaria cavando sua tumba, porque ele é um concentrador. O maior elogio feito ao capitalismo foi o Marx e o Engels do Manifesto. É a maior máquina de fazer riqueza já inventada pelo homem. Mas tem um problema, ele concentra a renda, vai concentrando, concentrando, quer dizer, no fim, ele se autoestrangula. E aí vem o Estado, chamado Estado do Bem-Estar Social, primeiro, o Estado regulador, para exatamente consertar essas malezas. Não é? Se isso ainda funciona, essa é uma outra conversa. Não vai dar tempo da gente discutir isso aqui. Eu, particularmente, acho que não funciona mais. Não é? Mas essa é uma outra conversa. Professor, a gente pode até linkar o vídeo da sua aula junto ao nosso vídeo do YouTube para que os espectadores assistam depois da conversa esse papo que eu imagino fascinante aí, pensando na história, né, da fome e do combate à fome no Brasil. E aí eu quero encerrar... Até porque José de Castro, pena que vocês não podem entrevistá-lo, mas eu reputo como entre os mais brilhantes brasileiros, né, e mais influentes no nível internacional.
né? É incrível a influência que o José de Castro teve no Brasil e fora do Brasil, né? E respeitado, muito respeitado, especialmente nos países de fala francesa, que ele acabou sendo exilado em 64 e trabalhou em Paris até a sua morte. Eu sinto que até tem havido um resgate histórico interessante de certos personagens que se perderam aí na Sim. história dos anos 50, 60 e que estão voltando. Isso que nos deixa, obviamente, muito felizes. Mas É o um ponto aqui... Sim, seminário do ISEB, perfeito. acho que chama Futuro do Brasil, Reconstruindo o Brasil. Está disponível na web. Maravilha, professor. Então, a minha última pergunta para o senhor é a seguinte, pegando o gancho na sua última resposta. O Brasil sobre o qual a gente está falando hoje não é o Brasil que o senhor narrou agora há pouco. A gente Nem um está pouco. diante de um Brasil que saiu do mapa da fome em 2014 e se retornou a esse mapa em 2018. Eu estava ouvindo um dado outro dia falando que algo em torno de 27 milhões de brasileiros se encontram em situação de miséria nesse momento. Durante a pandemia, 70% da população brasileira enfrenta algum grau de insegurança alimentar, ao passo que China e Índia, por exemplo, seguem avançando na sua agenda de combate à fome, à miséria e redução da desigualdade. O Brasil já foi um modelo a ser seguido em um dado momento da trajetória, mas ele deixou de sê-lo. E aí a nossa última pergunta para encerrar essa riquíssima conversa que a gente teve. Qual é a saída para a gente recuperar esse rumo, para a gente voltar a ser um modelo internacional? Um novo superciclo de commodities não nos parece a forma adequada de resolver esse problema. Então, como é que o senhor imagina esse futuro do Brasil no combate à fome? Olha, eu mostro nessa palestra que eu retomei o José de Castro exatamente esses números que você mencionou. São 27 milhões de pessoas passando fome, segundo a pesquisa última da Unicef, que é a única entidade que fez 3 pesquisas durante a pandemia até agora. Então, esse é o número. O problema é como sair dessa enrascada, vamos dizer que estamos, porque não é apenas a fome. Nós temos quase 15 milhões de desempregados, não é? Nós temos um índice de miséria que saltou para 16, 17%. Não é? Temos um índice de concentração de renda que subiu vertiginosamente durante a pandemia, né? Piorou. Temos um índice de evasão escolar dos maiores após a pandemia. Né? Temos um desmonte das políticas sociais, de modo geral. Não é só de combate à fome, de segurança alimentar, é desmonte das políticas sociais, de modo geral. E desmonte da regulação pública, do papel do Estado. Eu acho, em primeiro lugar, que nós temos que recuperar esse Estado. Não há saída via mercados livres. Os mercados livres tendem a acentuar essas desigualdades. E, principalmente, não há capacidade de investimento nesse momento. Você tem um setor público extremamente endividado, recursos faltando, porque há uma evasão fiscal tremenda, subsídios e isenções sem o menor critério. Todas as exportações são isentas, por exemplo. Tudo que nós exportamos não entra um centavo para cá. Inclusive, parte dos dólares já não entram, porque são exportados por empresas multinacionais que têm contas lá fora. Então, legalmente, retém esses dólares lá fora. Nós mandamos produto e não temos uma contrapartida de entrada de dólares nesse momento. Então, recuperar esse papel do Estado é muito importante. Então, isso passa por uma reforma fiscal. Sem dúvida alguma, os ricos têm que pagar mais. Isso é um consenso no mundo todo, que os ricos têm que pagar mais. E mesmo aqui no Brasil, mais de 70% dos brasileiros são a favor dessa opção de financiar, não esse Estado que está aí
mas um Estado mais eficiente, né? De uma outra maneira. Eu acho que, além disso, nós precisamos ter uma política muito ativa de combate à fome e insegurança alimentar, como se fez no primeiro governo Lula, né? O ministério que eu tive o prazer de dirigir era um ministério coordenador, porque as diferentes ações de combate à fome estão espalhadas em diferentes ministérios. Dá um exemplo. A merenda escolar, que é um dos principais elementos de combate à fome, está no Ministério da Educação. Né? Apoio à agricultura familiar está no Ministério da Agricultura. O apoio, o Bolsa Família, está no Ministério da Cidadania. Se não tiver alguém que articule essas várias instâncias de governo, né, torna-se muito difícil fazer um programa de combate à fome. Esse era o papel do Ministério Extraordinário. Né? Então, acho que vão ter que recriar um Ministério Extraordinário de combate à fome. Agora, medida fundamental e importante, as cidades. Todos esses programas, eles têm pelo menos 3 níveis: o federal, o regional e o local. Mas é no local onde você come, é no local onde você mora. Se não tiver programas ali para chegar até o faminto, a gente não chega. Brasília não sabe onde estão os famintos, assim como não sabe onde estão os miseráveis. Quem sabe são as comunidades locais, os prefeitos. Se nós não criarmos um sistema participativo, onde as cidades, os locais, têm uma voz ativa nessa formulação de governo, nós não conseguimos sair dessa enrascada. Precisamos fazer uma outra abordagem. Não é fazendo, né, ataque ao Supremo, fazendo motociata e outras coisas lá de Brasília que vai resolver essa questão, não. Precisamos ter um programa de baixo para cima. Esse é a saída de fazer um Fome Zero. E não basta fazer um Fome Zero. Eu tenho repetido sempre. Precisa fazer um Fome Zero e gordo zero. Porque nós vamos sair dessa pandemia com uma epidemia de obesidade nunca vista nesse país. Hoje nós já temos mais de 60% da população brasileira com sobrepeso. 1 de cada 4 brasileiros obeso, 25%. A pandemia, esses dados são de 2019, não temos dados durante a pandemia, mas seguramente eles aumentaram muito, tanto quanto aumentou a fome. E esse é um problema tão mais grave, principalmente quando atinge as crianças. Professor, como o senhor sabe, o nome do programa é Eu Vi o Mundo. E a gente sempre termina num ping-pong muito rápido com 2 perguntas. A primeira sobre um lugar que o senhor conheceu na sua vida e que te encantou, que te fascinou, e um lugar que você ainda gostaria de conhecer. Que gostaria de conhecer é fácil, Ilha de Páscoa. Eu morei no Chile muitos anos e nunca tive oportunidade de ir à Ilha de Páscoa. Sempre fiquei esperando uma oportunidade e ela não apareceu devido ao excesso de trabalho. O lugar que me chamou muita atenção, que tenho vários aí para dizer, mas, em particular, acho que os asiáticos, né, me encantaram muito. Né? A China mesmo tem lugares maravilhosos, né? E Japão, né? Então, os asiáticos, eu gostaria de poder voltar a visitá-los. Professor, muito obrigado por essa conversa riquíssima, em que a gente aprendeu demais. Ficamos muito felizes, aliás, de saber, né, de detalhes desse processo do seu envolvimento com o combate à fome, tanto nacional quanto internacionalmente. E o propósito do programa é justamente esse, a gente poder ouvir
mais e desvendar esse pensamento internacional, e certamente a gente vai ter muito aproveitado essa conversa, e quem nos ouve, quem nos assiste agora também vai ter uma experiência riquíssima aí de aprendizado num tema que é cada vez mais importante para a gente pensar o mundo. Professor José Graziano da Silva, muito obrigado e esperamos poder contar contigo numa próxima. Eu que agradeço, Guilherme, o Davidson, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, professor, foi um prazer enorme.